Corrupção não foi inventada no Brasil, muito pelo contrário. Ela existe desde antes do Brasil ser descoberto. Por exemplo, a corrupção foi uma das razões para a queda do Império Romano. E mesmo nos dias de hoje, políticos no mundo inteiro abusam do poder e acesso que têm, inclusive em países desenvolvidos. Mas a gente sempre fica com aquela sensação de que os políticos brasileiros são profissionais no assunto, né? É difícil comprovar essa sensação com fatos concretos. E também não dá para afirmar que um país é mais ou menos corrupto que o outro, porque na prática ninguém sabe nem o quão corrupto o seu próprio país é. O que alguns estudos fazem é medir a percepção sobre corrupção. Esse aqui é o resultado de um desses estudos, baseado em dados do Banco Mundial e entrevistas com especialistas. Quanto mais vermelho cada país é no mapa, maior é a percepção sobre corrupção. Mas isso é só percepção. Corrupção mesmo, ninguém sabe medir direito. E é fácil entender por quê. Pega o esquema da Lava Jato, por exemplo. Bilhões foram desviados da Petrobras durante anos e só os criminosos envolvidos no esquema sabiam. Até hoje, mesmo com essa gigantesca investigação e grande apoio da população, todo dia descobrimos falcatruas novas em esferas mais altas do poder. E a gente só fica sabendo de várias delas através de delações premiadas, quando criminosos entregam comparsas para aliviar a sua punição. Nem toda corrupção envolve políticos. Tem muito empresário fazendo besteira por aí. Essa gigantesca empresa americana, por exemplo, era considerada super confiável. Só que não. Na verdade, eles fraudaram tanto o balanço que no final das contas foram para o buraco junto com a empresa de contabilidade e por causa deles, 90 mil pessoas perderam seus empregos. Mas voltando ao Brasil, corrupção já existia por aqui desde que éramos uma colônia de Portugal. Na época, a gente exportava produtos valiosos que só podiam ser comercializados com autorização do rei. Para evitar contrabando, funcionários públicos, teoricamente, deveriam fiscalizar esse comércio. Sabe o que acontecia? Muitos desses fiscais ajudavam no contrabando, em troca de propina por fora. Anos depois, com a República, vieram as eleições, e com eleições vieram as corrupções eleitorais. As duas formas mais comuns foram o voto de cabresto, onde latifundiários ricos forçavam seus funcionários a votar em quem eles queriam, ou políticos comprando votos descaradamente. Estes são só alguns exemplos históricos. Hoje em dia, as coisas não são tão escancaradas assim, mas muito dinheiro é desviado. Dinheiro que, por sinal, vem do trabalho de todos nós. Vamos ver rapidamente alguns dos casos de corrupção mais famosos aqui no Brasil nos últimos 30 anos. Começando por esse, em 87, no governo Sarney. Empreiteiras formaram um cartel que fraudou licitações para a construção de uma ferrovia entre o Maranhão e Goiás. Ninguém foi responsabilizado. Nada aconteceu nem com Sarney, nem com o ministro dos Transportes. Aliás, em 2002, ele virou governador do Maranhão. 5 anos depois, estourou o caso Collor. Ele captou dinheiro para sua campanha eleitoral com os usineiros de Alagoas. Em troca, prometeu que, se fosse eleito, aprovaria decretos que beneficiariam os usineiros. Mas não parou por aí. O esquema cresceu muito, movimentando centenas de milhões de dólares. No final das contas, Collor sofreu impeachment. E hoje em dia, desde 2007, ele é senador pelo Alagoas. Atualmente está sendo investigado pela Lava Jato, que já chegou a apreender uma Ferrari, um Porsche e uma Lamborghini na casa dele. Outro escândalo da década de 90 girou em torno da construção de um prédio para o TRT de São Paulo. Depois de 6 anos de obra, o prédio só estava a 64% completo, mas 98% da verba prevista já tinha sido liberada. O personagem central nesse escândalo foi o juiz Nicolau, mais conhecido como Lalau, que desviou muito dinheiro. Só para você ter uma noção, dos 224 milhões destinados às obras, 170 foram desviados. Lalau foi condenado a 26 anos de cadeia, mas cumpre a pena em casa por motivos de saúde. Em 2005, estourou o Mensalão, que foi até aquele momento o maior escândalo de corrupção política no Brasil. O PT tinha um esquema para comprar votos de deputados para aprovar projetos do governo na Câmara. Cada deputado recebia R$30 mil mensalmente, daí o nome Mensalão. Muita gente foi condenada, inclusive José Dirceu, José Genuíno e alguns deputados federais, dentre eles Roberto Jefferson, que foi quem entregou o esquema todo após ser flagrado em outro caso de corrupção, nos Correios. O último desses exemplos que vou citar é a Lava Jato. Esse faz todos os outros parecerem minúsculos. Foram desviados bilhões de reais da Petrobras através de licitações fraudadas com dezenas de políticos envolvidos. É impossível resumir o caso em alguns segundos, mas nós temos vídeos bem mais detalhados sobre a Operação Lava Jato. Se você quiser saber como tudo começou e se inteirar dos últimos acontecimentos, clique aqui ou veja os links na descrição do vídeo.
Esses foram só os maiores e mais recentes casos, mas se você pesquisar bem rapidamente por escândalos políticos no Brasil desde a década de 60, olha só quantos você vai achar. São mais de 80, de todos os tamanhos, e é bom ressaltar de tudo quanto é partido. A pergunta que não quer calar é: como evitar que essa lista continue crescendo? Uma das principais formas é ser mais transparente. Quanto mais informações forem públicas, de fácil acesso e auditadas, mais difícil fica desviar dinheiro público. Na Suécia, por exemplo, 2 vezes por ano são divulgados todos os investimentos privados de todos os ministros do governo, nos mínimos detalhes. Quanto mais transparentes formos, menos jeitinho brasileiro vai ter por aí. O tal do jeitinho brasileiro é uma coisa horrorosa. Não podemos ficar agarrados na cultura de que no Brasil damos um jeitinho em pequenos problemas por fora da lei. Não são só os políticos que tomam atitudes egoístas em detrimento da sociedade como um todo. Você já deu um jeitinho para evitar a lei seca? Já sonegou imposto de renda? Parou seu carro em vaga de deficiente físico? Pediu atestado médico sem estar doente só para faltar ao trabalho? Pare e pensa se essas coisinhas são realmente tão diferentes de roubar milhões da Petrobras, ou comprar votos no Congresso, ou retribuir favores a empresas que doaram milhões para sua campanha eleitoral. Será que são coisas tão diferentes assim, ou é só uma questão de acesso? Outra coisa, não acredite que intervenção militar é um bom caminho para a transparência. A história está cheia de exemplos que mostram que não é, inclusive aqui no Brasil. Intervenção militar vira ditadura, e se tem uma coisa que ditaduras não têm, é transparência. Gostou do vídeo? Não deixe de curtir e se inscrever no canal. Se o assunto te interessa, sugiro ver esses outros vídeos também.